Estamos aqui reunidos, meus irmãos, para dar continuidade ao curso de evangelização urbana e missões quilombolas. Hoje, aula de número 5, nós iremos tratar de um assunto importantíssimo para a Igreja do Senhor, para nós que estamos aqui, para todos que estão nos acompanhando, que pertencem ao corpo de Cristo. Nós vamos falar sobre acompanhamento e discipulado. Por que é tão importante? Nós estamos dentro do módulo de evangelização urbana. Por que é tão importante falar de acompanhamento e discipulado? Digo para os irmãos que nós temos até razões matemáticas para isso. Todos os órgãos de controle, de análise, de levantamento de índices acerca desse fluxo de movimentação dentro das igrejas, de pessoas que se convertem e essa relação com pessoas que se afastam, nós temos a conclusão de que o número daqueles que se retiram é maior do que o número daqueles que chegam. Há um índice cada vez maior, crescente, de cristãos se afastando da igreja, se afastando do evangelho, do que de pessoas se convertendo. Isso, a mim particularmente, que sou fruto de uma geração que viveu o oposto disso, chega a ser chocante. Porque, claro que nós temos que jogar essa realidade na conta dos tempos que nós estamos vivendo também. Estamos vivendo um tempo de retrocesso espiritual. O ser humano está retroagindo espiritualmente. Hoje nós fizemos um período do embelezamento da incredulidade, do aplauso exatamente àquilo que lá atrás nós entendíamos que era motivo de contestação e de reprovação da nossa parte. Hoje, você se levantar contra os princípios do Evangelho, se levantar contra a Igreja de Deus, ficou tão bonito, entre aspas, que até dentro da igreja nós encontramos pessoas assim, questionadores, pessoas que estão tentando colocar em debate alguns aspectos que são assim, basilares do Evangelho, que fazem parte das nossas tradições mais profundas, que os nossos primeiros pais lá atrás celebraram como fundamento intocável da nossa realidade. Hoje estão debaixo de críticas, estão debaixo de análises, estão debaixo de questionamentos de uma geração que talvez, na minha humilde posição, não saiba nem o que significa servir a Deus, está tentando reescrever o Evangelho, está tentando reescrever o modo como a Igreja do Senhor tem que se posicionar na face da terra. Então é claro que esse movimento, esse fluxo de saída, em muito se deve a esse tempo que nós estamos vivendo. Tempo de apostasia, tempo de costas viradas para a cruz de Cristo, tempos em que as pessoas perderam completamente o pudor no momento delas se posicionarem contra a palavra de Deus. Tempo também, meus irmãos, em que nós estamos enxergando dentro da igreja uma realidade que nossos primeiros pais também não viram, mas que lá eles oraram para que não viesse a acontecer, que é o fato de que nós temos uma geração de pessoas que não querem absolutamente nada com Deus, não querem servir a Deus, não querem pautar a sua vida pela Bíblia Sagrada, entretanto estão dentro da igreja. Eu fico me questionando a respeito do porquê disso. Eu, particularmente, nunca na minha vida fiquei 5 minutos dentro de um ambiente acerca do qual eu não fosse favorável. Algumas pessoas perguntam para mim, às vezes, assim, pastor, o senhor assistiu determinado filme ou determinada série? Eu sempre digo que não, né? Porque eu sou tão inquieto, irmãos, que eu não consigo ficar 2 horas na frente de coisa nenhuma. Assim, parado não. Né? Tá bom eu ter alguém da área de psicopedagogia me analisar, se eu tenho algum grau de autismo, eu não sei o que é. Mas ninguém consegue me manter 2 horas parado, fazendo nada. Então eu não assisto filme, não assisto essas coisas, eu não tenho nenhum entendimento acerca disso daí. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que nós temos hoje uma geração, uma formação dentro da casa do Senhor de pessoas que elas estão sendo enxertadas por conteúdos
e por direcionamentos que não são mais a fundamentação da palavra de Deus. E isso deixará graves repercussões dentro da igreja e do modo pelo qual as pessoas estão norteando a sua fé. E essas pessoas, e por isso que eu fiz a comparação daquele que fica 2, 3 horas na frente de uma TV assistindo um filme ou uma série, essas pessoas, meus irmãos, elas não conseguem concentrar-se, elas não conseguem firmar-se na fundamentação do Evangelho, conforme ele nos foi transmitido pelos apóstolos, e que a palavra de Deus nos orienta que nós jamais deveríamos nos desviar dessa diretriz, em tempo algum. Hoje, nós estamos vendo aí uma espécie de evangelho customizado, né? O evangelho virou um supermercado religioso. Você vai na prateleira e você escolhe o produto que melhor se adequa às suas necessidades ou à sua predileção. Um evangelho não para ser vivido, mas para ser consumido. E aí, a clientela, que não é mais o rebanho, quando as coisas não são fornecidas tal qual a sua expectativa e preferência, cai fora, não fica, não aceita esse evangelho, entre aspas, ditatorial, né? Esse evangelho arbitrário, esse evangelho generalesco que impõe uma forma de viver. Não, eu quero viver o evangelho no meu estilo, eu quero viver o evangelho no meu olhar, né? Na minha leitura. Então, essa série de fenômenos, de comportamentos, explica muito do fato de que nós hoje temos um fluxo de saída muito grande, mas existe, é claro que existe também, um fator de negligência, às vezes dentro da igreja, que explica muito disso. Eu, na minha caminhada, irmãos, ouço muito mesmo, as pessoas me falarem sobre como elas se sentiam dentro da igreja quando elas tiveram essa experiência. E eu sempre digo para todo mundo isso, porque isso é algo que eu constatei no loco, na minha vivência. Sabe, assim, meus irmãos, eu não troco um minuto da minha experiência prática de ministério com todos os anos e décadas que eu passei sentado em um banco de seminário, de faculdade, estudando teologia. O que a gente aprende na prática é o que realmente vale. E o que eu ouço, descubro e percebo é que as pessoas ficam onde elas se sentem bem. Elas ficam onde elas são realmente acolhidas, onde elas são realmente abraçadas. E a gente sabe disso, porque a gente é assim também. Aliás, uma pessoa que fica onde ela não se sente acolhida, ou essa pessoa tem gravíssimos problemas de autoestima, ou ela é uma pessoa que realmente não tem vergonha na cara. Eu, por exemplo, se eu achar que eu não sou desejado no lugar, eu não espero ninguém me convidar para sair. Em tudo, relacionamento, essa relação pastor-igreja. Só os hipócritas não têm expectativa de receber o que dão. Não afirmam, eles não confessam isso. Só os hipócritas. Quem é a pessoa que quer dar carinho e receber tapas? Quem é a pessoa que quer dar empatia e receber indiferença? Ninguém. Então, quem se dedica por algo, quer que o algo se dedique por si também. Isso é o mínimo dos mínimos. Então, existem pessoas que chegam na casa de Deus com uma grande expectativa. É claro que isso é um equívoco, mas é natural que uma pessoa que não conhece o Evangelho, ela tenha uma imagem florida do que é a igreja. Elas acham que vão chegar aqui, vão encontrar um monte de gente vestido de branco com asa na costa. E talvez encontre um monte de gente com um chifre e um tridente na mão. E isso é um grande impacto para essas pessoas que idealizaram a imagem da igreja e às vezes chegam e encontram outra coisa. Existem pessoas que, mesmo no tempo que elas eram do mundo, elas não viram coisas feias como algumas que elas veem quando chegam na igreja. Existem pessoas que elas vêm de famílias equilibradas, elas vêm de famílias amorosas, onde elas foram ensinadas pelos seus pais
valores, questões ligadas à ética, ao respeito. Eu, por exemplo, muito antes de ser crente, eu aprendi a não andar falando mal dos outros, eu aprendi a respeitar pessoas mais velhas. Esses valores eu já tinha antes de aceitar Jesus. Aí você imagina uma pessoa que ela já traz valores bons e positivos da sua experiência de incredulidade, e aí na credulidade ela se depara com coisas que se chocam com esses valores. É muito difícil uma pessoa como essa permanecer. Muito difícil. Você sabe que se o jovem ele é tratado com mais carinho, amor e atenção por um traficante do que pelo pastor de uma igreja, vocês acham que ele vai ficar onde? Então a igreja do Senhor, ela precisa repensar o seu modo de acolher. Nós precisamos ser um espaço de receptividade calorosa, plena. Só que vejam bem, isso não é inteligência artificial. Isso é expressão natural de um amor que nos foi derramado pelo Senhor em nossos corações. Não é aquela coisa, não é como atendente de balcão de empresa, que é pago para sorrir para o cliente. É amor genuíno por uma alma que vale muito diante de Deus. Aprendemos aqui, recentemente, que o pastor deixa as 99 para ir em busca de uma que se desgarra. Toda alma é valiosa, é importante para o Senhor. Então, quando uma pessoa, meus irmãos, consegue a façanha de se desgarrar das influências malévolas do mundo, e ela consegue com suas próprias pernas entrar pelas portas de uma igreja, sentar numa cadeira como essa, para ouvir a palavra de Deus, isso é milagre. Tem gente que quer ver morto ressuscitando. Morto ressuscita no dia que uma pessoa levanta a mão e diz: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Está muito morto ressuscitando. Tem gente que quer ver coxo andando, cego vendo, surdo escutando. Tudo isso acontece quando uma pessoa aceita Jesus. Era um coxo que voltou a andar. Era um cego que voltou a ver. Era um surdo que passou a escutar. Não existe milagre no universo maior, mais espetacular e mais tremendo do que uma alma que aceita Jesus Cristo. E a gente, sabe? O time da gente faz um gol, a gente sai berrando no meio da rua. Uma alma se converte, a gente está assim. Um cara de cemitério. Quantas vezes eu vejo isso? A falta de alegria no coração daqueles que servem a Deus por algo que gera festa no céu. Então, essa frigidez, indiferença, muitas vezes da nossa parte, para com aqueles que chegam, é o que explica a saída dessas pessoas. Todo mundo tem que ser bem tratado, mas nenhum lugar tem que ser mais acolhedor para uma vida do que a casa de Deus. Amém. Por essa razão, nós temos que falar muito sobre acompanhamento e sobre discipulado. Como devemos lidar, meus irmãos, com as pessoas que entram pelas portas da igreja? Isso vai desde o visitante até aquele cristão mais experiente da igreja. Todos eles estão cobertos pelo entendimento daquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado nessa noite. Eu quero lembrar aos irmãos que quem desejar fazer uma pergunta, interagir, basta levantar a mão, a gente dá a oportunidade. Se tiver alguém nos assistindo que desejar, basta digitar aí e a gente recebe aqui e vai estar dando a oportunidade de falar alguma coisa sobre o que gerar dúvida no coração dos irmãos. Primeiro vamos falar sobre a importância do acompanhamento após o evangelismo. Eu vou fazer a leitura daquilo que nós colocamos no nosso roteiro, lembrando que esse roteiro vai estar disponível no grupo da igreja e para todos aqueles que solicitarem. O acompanhamento após o evangelismo é importante porque ajuda os novos convertidos a crescerem na sua fé e a se comprometerem com a comunidade de fé. A Bíblia nos ensina que nós somos chamados para fazer discípulos de todas as nações. Quem lê para a gente aí Mateus 28, versos 19 e 20?
pedir qualquer voluntário, por favor, Mateus 28, versos 19 e 20. Você que está em casa também, abra sua Bíblia e acompanhe conosco essa leitura. Mateus 28, 19 e 20. Glória a Deus, amém. Jesus vai estar conosco, irmã Tatiana, todos os dias, até a consumação dos céus. Se a gente fizer isso que ele falou aqui. Às vezes a gente lê esse versículo e a gente não consegue compreender o sentido do que o texto está relatando. Jesus faz uma promessa, irmã Célia, mas essa promessa está condicionada a uma ordem que ele dá aí. Porque aí está escrito ide. Ide é imperativo afirmativo, é ordem. Estou dando uma ordem para vocês que dizem que são crentes. Vão e façam discípulos de todas as nações. Olha, se Jesus parasse por aqui, dizendo façam discípulos, só isso já diz muita coisa. Porque a palavra discípulo, para quem não sabe, significa aluno. Aluno. Então Jesus está dizendo que nós temos que fazer alunos. Então, é óbvio constatar que Jesus está nos ensinando que nós temos que ser professores do Evangelho para as pessoas. O que é que um professor faz? Um professor ensina. Um professor dá aulas. Jesus andava pelas ruas da Galileia, da Judéia, de Samaria, e as pessoas diziam, Rabi, Rabi. Rabi significa professor. Jesus era conhecido como professor, irmãos. E ele está dizendo aqui nesse texto que nós temos que ser professores do Evangelho. E está dizendo, meus amados, que ele condiciona esta bênção prometida no texto à nossa obediência à determinação dele. E nós estamos pensando que fazer discípulos é apenas entregar um folheto para alguém. É apenas convidar uma pessoa para vir à igreja no culto de domingo. E olha que tem muito crente que nem isso faz. Mas a ordem que é dada pelo Senhor aqui é que nós temos que fazer discípulos. E o nosso Deus é tão tremendo que, para que não restasse nenhum tipo de má interpretação do que ele quer dizer com isso, fazer discípulos, ele explica na continuidade do versículo, ensinando-nos a guardar tudo quanto nos tem ordenado. É nossa obrigação, meus irmãos, ensinar para as pessoas tudo que diz respeito ao Evangelho. Pastor, por que o senhor fica entupindo a internet com mensagem, com texto devocional, com reflexão? O senhor não dorme, não, o senhor não sossega, não. Está aqui um motivo, irmãos. Fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo quanto nos tem ordenado. A palavra de Deus diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Há quanto tempo você está só enchendo o bucho? Há quanto tempo, irmãos, você está só comendo maná, de boca aberta, caindo do céu? Seremos cobrados. O que temos feito com o conhecimento que nós temos obtido? Estamos tranquilos com isso? Sossegados com isso? Sabendo que há uma multidão incontável de pessoas que não têm um conhecimento mais rasteiro que seja, do que signifique, dos primórdios do Evangelho. E nós temos recebido, meus amados, alimento de altíssima qualidade que nos é dado pelo Senhor. E Deus está dizendo, isso tem que ser ensinado. O que vocês têm aprendido, vocês têm que repassar. Tudo quanto eu vos tenho ordenado, vocês têm que ensinar para os seus alunos, para os seus discípulos. Por isso, é muito importante que nós acompanhemos as pessoas que se convertem. É responsabilidade da igreja
cuidar dos novos na fé. A pessoa que entra, começa a fazer parte dessa família, ela tem que ser recebida com amor, com carinho e com atenção. É a obrigação de todos nós que fazemos parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma das grandes revoluções do ponto de vista religioso cristão, após a Reforma Protestante, foi a proposta que vem dos batistas de entender o sacerdócio universal do crente. Nós somos sacerdotes de Deus. Há sobre nós uma responsabilidade muito grande de tornarmos conhecidos os mistérios do Evangelho para um mundo que não faz nem ideia do que seja isso. As pessoas estão aí entupidas de religiosidade mórbida, completamente ignorante do que significa o Evangelho propriamente dito. E vão mais longe aqui. Tem crentes que não sabem nada do Evangelho. Nada. Você pergunta para ele como é que faz uma dança na igreja, ele sabe. Você pergunta para ele como é que toca um instrumento, ele sabe. Mas o Evangelho ele não sabe nada. Você sabe, irmãos, tem pessoas que não têm vergonha de se despir diante de alguém para se prostituir, mas tem vergonha de pregar o Evangelho. Impressionante isso. Não tem vergonha de entristecer o Espírito Santo de Deus, mas tem vergonha de abençoar alguém com o agir do Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos falar nua e cruamente o Evangelho como ele é. Que não é uma tarefa das mais fáceis e nem não é uma tarefa popular. Quem está em busca de popularidade, de aprovação, fica assim, calculando o que fala e o que ensina. Então tem muitas igrejas aí ensinando 7 passos para você ser bem sucedido financeiramente. 12 passos para você vencer na sua vida profissional. Isso não é evangelho. Evangelho é cruz. Evangelho é morte. Evangelho é santificação. Isso é evangelho. Evangelho que muita gente não quer mais ouvir. Mas quem tem compromisso com o reino de Deus não pode parar de falar disso. E o Senhor Jesus disse que isso tem que ser ensinado para todas as nações. Amém? O novo na fé precisa receber, meus irmãos, essa atenção. Precisa ser ensinado. Crentes precisam ser treinados para pregar, para reproduzir, para fazer com que o Evangelho resplandeça através do seu testemunho por onde quer que ele ande. E isso só se obtém com conhecimento da palavra de Deus. Amém? Importância do acompanhamento após o evangelismo. Falamos agora sobre orientações para o acompanhamento efetivo. Gostaria de pedir a leitura de 2 textos bíblicos aqui. Colossenses 3:12. Quem encontrar, por favor, pode ler. E 2 Timóteo 2, 24 e 25. Vamos ler esses 2 textos. Colossenses 3:12 e 2 Timóteo 2, 24 e 25. Efetivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdias, fidelidade, humildade, mansidão, longanimidade, Isso. Colossenses 3:12. Agora 2 Timóteo 2, 24 e 25. Ao servo do Senhor não convém ofender, mas sim ser manso com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Amém? A Bíblia está falando aqui, meus irmãos, sobre o fato de que nós temos que ser pacientes e compassivos ao lidar com pessoas ainda inexperientes na fé. Eu às vezes tenho visto
algumas posturas condenatórias, muito rudes com alguns irmãos que estão aí ainda iniciando a sua caminhada com Cristo e que apresentam algumas oscilações, apresentam aí às vezes alguns retrocessos, né? Apresentam algumas dificuldades de crescimento, muitas vezes agindo de uma forma, falando algumas coisas, tendo uma postura que nós consideramos que não seja adequada para aqueles que servem a Deus, e às vezes essas pessoas são tratadas com uma certa dureza, são tratadas de uma forma áspera, de uma forma incompreensível. Acabamos de aprender aqui que nós temos que ser pessoas afetuosas, e nós temos que ser pessoas pacientes e tomar todo o cuidado necessário para que, através de um tratamento inadequado, a gente não venha a perder uma vida preciosa diante de Deus. Amém? Amém. Todos nós gostamos muito de receber isso quando temos as nossas dificuldades de aprendizagem. Você já imaginou, já imaginava? Eu sei que eu tenho alguns professores aqui, alguns me assistindo. O que é você ser um aluno que você tem dificuldade de aprendizagem? Isso é muito complicado. E quando o aluno se percebe assim, ele tem uma possibilidade muito grande de mergulhar num poço fundo de baixa autoestima. E sempre aparece um ou outro para fazer gracejo em torno disso. E o professor tem que ser altamente habilidoso para lidar com isso, para que ele não perca a potencialidade que esse aluno tem, e que isso pode ser plenamente revertido e pode vir a se tornar uma pessoa bem-sucedida profissionalmente como qualquer outro, dependendo do modo como você venha a lidar com esse tipo de situação. Na igreja não é diferente, irmãos. Eu conheço pessoas que se convertem e, por exemplo, com 4 meses, 5 meses, já estão lá na frente pregando no grupo de domingo. Você já pode entregar um ministério para elas direcionarem que elas vão dar resultado. Conheço pessoas assim. E eu conheço outras que estão há 2 anos dentro da igreja e fica se tremendo de medo do pastor pedir para ela fazer uma oração, por exemplo. Eu não sei orar, eu não sei falar. E cada pessoa tem o seu ritmo, cada pessoa tem a sua realidade, e nós, como igreja, temos que ser pacientes e compassivos para lidar com essas pessoas. Amém? Isso faz parte do processo de aprendizado que o Senhor Jesus nos determina que a gente utilize com aqueles que chegam até nós. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22, também nos dá um ensinamento importante sobre como devemos acompanhar efetivamente um novo convertido. 1 Coríntios 9, 22. Quem encontrar, pode ler. Aos fracos também me como fraco, para que eu pudesse ganhar aos fracos. Fiz-me todas as coisas para que todos os homens, para que eu pudesse, por todos os meios, salvar alguns. Amém? Olha que interessante que Paulo está dizendo aqui, irmão. O que Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, é que ele fazia um atendimento individualizado. Ele fazia um atendimento personalizado no discipulado dele. Se eu percebo que o camarada é fraco, eu dou uma descida. Eu me nivelo para ele poder ficar tranquilo comigo. Para a gente conseguir dialogar bem. Para ele não se sentir inferior a nada. Quando eu estou diante de um intelectual, não vamos dar. A gente conversa também testa a testa. O que Paulo está dizendo aqui é que no trabalho do discipulado, no trabalho da gente estar ensinando alguém a servir a Deus, a gente precisa ter essa percepção de como que a gente deve lidar com uma pessoa para que isso fique equiparado. Jesus fez isso, irmãos. Jesus, ele já começa fazendo isso quando ele se esvazia da sua glória e assume forma humana. Isso já é aquilo que Paulo disse que fazia. Fiz-me fraco para com os fracos. Jesus enfraqueceu-se para que ele pudesse estar, entre aspas, nivelado a todos nós. Então, quando Jesus andava pelo mundo fazendo o seu trabalho, ele não era aquela figura
que as pessoas diziam, oh, o que é isso? Era um homem normal. Jesus era um homem normal, irmãos. Então, se Jesus vivesse hoje, vestia a calça, a camisa, usava relógio. Não normal. Não era uma figura chamativa. Ele tinha essa percepção de estar dentro de uma realidade, para que assim ele pudesse ser perfeitamente bem compreendido. Todos nós procuramos isso. A verdade é essa. Eu, por exemplo, tem uma história aí, você já deve ter escutado, de que os opostos se atraem. Falando sério, quantos aqui concordam com isso? Agora eu não vou dizer que não concordo só porque eu nunca achei isso uma verdade. Eu nunca gostei de nada oposto a mim. Nada. Na verdade, o que é oposto a mim, eu prefiro que fique distante. Algo que é oposto a mim vai me combater, não vai somar comigo. Quem é que quer caminhar comigo? É quem é oposto a mim? A pessoa que quer estar do meu lado é uma pessoa que concorda comigo. Há uma pessoa que é oposta. Não existe a menor possibilidade de a gente dialogar. E o próprio profeta Amós diz: podem andar juntos duas pessoas que não tiverem acordo? Entende? Então, oposto não se atrai, oposto se repele. Se isso tem validade aí na física e na eletricidade, é outra história. Estou falando aqui de relações humanas. Opostos não se atraem. Mas eu quero casar com uma pessoa, procuro uma pessoa parecida com você, não uma pessoa oposta a você. Não vai dar certo esse casamento. Eu gosto de igreja, a pessoa gosta de mesa de cerveja, vai dar certo. Eu sou flamenguista, quero ser campeão de tudo, o outro é vascaíno, quer viver eternamente na segunda divisão. Dá certo. As pessoas precisam ter uma mesma visão, um mesmo coração, um mesmo sentimento. Paulo está dizendo aqui que no trabalho do discipulado nós precisamos buscar esse equilíbrio. Ainda que sendo professores, que é o que somos nesse aspecto, mas professores muito bem engendrados na realidade dos seus alunos, para que esses alunos possam se sentir participantes do processo. Ainda dentro do contexto das orientações, meus irmãos, para o acompanhamento efetivo do novo convertido, tem um aspecto aqui muito importante, que está em 1 Tessalonicenses 2:8. Vamos ver? 1 Tessalonicenses 2:8. Quem encontrar, por favor, leia. 1 Tessalonicenses 2:8. Assim nós, sendo tão aprecioados, de boa vontade, quisermos comunicar não somente o Evangelho de Deus, mas ainda nossas próprias almas, mostrando no interesse de muitos queridos. Sabe o que Paulo está dizendo aí? Paulo está dizendo para os irmãos de Tessalônica que ele estabelecia com aqueles irmãos um relacionamento de confiança, para que nós tenhamos um discipulado eficiente e eficaz. Temos que ter uma relação de confiabilidade plena com o novo na fé. E no processo do discipulado é muito comum que nós tomemos conhecimento de alguns aspectos ligados à vida das pessoas. E muitos fazem um manuseio muito inadequado desse conhecimento. Então, às vezes, expondo aquelas pessoas a algum tipo de circunstância que lhe proporciona algum mal-estar, quando, na verdade, nós temos que ser sempre muito éticos e fazer por merecer a confiança das pessoas. Eu quero dizer aqui para os irmãos que, se eu relatasse, por exemplo, para uma igreja, a metade do que eu sei, do que eu já vi, do que eu já presenciei, do que eu já estudei, a grande maioria talvez se retiraria e não voltava mais. Talvez das atividades humanas, a figura que toma conhecimento das coisas mais horripilantes da natureza humana é o pastor. Graças a Deus ainda existem pessoas que têm essa confiança, mas não é fácil ouvir certas coisas.
Mas para que a gente possa ajudar as pessoas a saírem, às vezes, do fundo do poço, tem que ter essa relação de confiança aqui. E às vezes tem coisas terríveis, mas a gente precisa manter isso dentro de uma ética, para que assim a gente possa ajudar aquela pessoa a ultrapassar aquela fase e a conseguir encontrar a sua libertação de todo o mal. Amém? Nunca quebre a confiança de uma pessoa. Como cristão, seja aquela pessoa que Jesus disse: sim, sim, não, não. Se você receber um convite para uma coisa, se você puder ir, diga que eu vou, vá. Se você não puder ir, não diga que vai, já sabendo que não vai. Se você souber de alguma coisa de uma pessoa, se você não foi autorizado para falar, leve no cemitério aquilo que você ouviu. Ninguém deve saber. Se você se comprometeu a manter sigilo e respeito pelo que você ouviu, mantenha aquilo dentro do seu coração. Qualquer coisa, por mais feia que seja, o solucionador dela é Deus. Então, muito cuidado com esse compartilhamento de informações. Isso, às vezes, quebra a confiança. E quando uma pessoa perde a confiança na gente, acabou a história. Alguém aqui consegue se relacionar com alguém que você não confia? Não espere que alguém queira estar dentro da igreja se a pessoa não sentir confiança nele. Um outro aspecto importante, meus irmãos, está em 1 Tessalonicenses 2, 17 a 20. Vamos ler. 1 Tessalonicenses 2, de 17 a 20. Estamos falando de orientações para o acompanhamento efetivo do novo convertido. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versos de 17 até o 20. Nós, porém, sempre privados de nós, por um começo de tempo, de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso, bem quiséssemos uma e outra vez que queremos, pelo menos ele, Paulo, mas Satanás nos impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não sois vós também diante do Senhor Jesus Cristo em sua vida? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Amém? Paulo está falando aí, meus irmãos, da grande luta que ele tinha para não perder o contato com os irmãos de Tessalônica. Paulo tinha como finalidade manter uma comunicação frequente com aqueles irmãos. Olha, comunicação é um assunto que todos nós aqui entendemos. Nós vivemos a era da comunicação. Nós somos a geração da comunicação fácil, farta. Existem vários mecanismos de comunicação no dia de hoje. Vários. Mas vamos entrar aqui numa máquina do tempo e voltar para o século I da era cristã, tempo do apóstolo Paulo. Quais eram os mecanismos de comunicação de que se dispunha num período como aquele ali? Então imagine um homem como Paulo, que era um missionário, ficava em média 2, no máximo 3 anos no campo missionário. Ali ele ficava, ali ele plantava uma igreja, ele treinava líderes, ali ele ordenava os ministros. Depois que aquele trabalho estava estabilizado, ele seguia adiante para estabelecer novas frentes de trabalho. E como que Paulo poderia manter comunicação com esses campos nos quais ele já tinha passado anteriormente? Essa tarefa não era fácil. E é disso que ele está falando aí. Inclusive, ele diz que Satanás várias vezes o impediu de estabelecer essa continuidade no processo de comunicação com os irmãos. A única forma de comunicação que Paulo dispunha, meus irmãos, naquela época, ou eram as cartas, ou era a própria visitação física. Não havia outra possibilidade de comunicação. Era tremendamente difícil para ele fazer isso. Entretanto, ele menciona aí o seu esforço, o seu empenho, para que ele não perdesse de vista aqueles irmãos. O processo discipulado é um processo de comunicação frequente. Precisamos fazer parte da vida das pessoas. Precisamos saber como elas estão. Há quanto tempo você não sabe nada a respeito do seu irmão? Como foi, como tem sido o seu dia, como as coisas estão acontecendo, como estão as coisas em casa.
Existem pessoas que às vezes estão aguardando uma oportunidade de encontrar alguém disposto a ouvi-las. E isso tem um grande impacto positivo no seu equilíbrio e no seu fortalecimento espiritual. Então, no discipulado, essa comunicação frequente é fundamental para que a gente não perca uma aula. Quando a pessoa passa a achar que ela foi esquecida, que ela é um zero à esquerda dentro da igreja, que ela não é percebida, que ela não é notada, que tanto faz como tanto fez, se ela está vindo nos cultos ou não está vindo, isso é um passo significativo para que ela desista da continuidade e ela possa abrir mão de estar conosco. E às vezes a pessoa já saiu da igreja faz um tempo, quando alguém percebe que ela não está mais viva. Aí é muito difícil você trazer de volta alguém que já consolidou no coração a ideia de que nunca foi percebido no nosso. Meus irmãos, dentro do contexto do ensinamento que a gente precisa fazer com os nossos convertidos, tem dois princípios aqui que são basilares. Aí eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem é pai e quem é mãe aqui na minha mão? Muito bem. Eu vou escolher um pai e uma mãe aqui para fazer uma pergunta bem facinho. Bem facinho. Vamos lá, Aldinho. Você lembra qual foi? Você já é pai de 3 filhos, né? Mas quando você foi pai de primeira viagem do seu primogênito, você lembra qual era a sua maior preocupação sobre o que você deveria ensinar para ele, ainda bem pequenininho? Os primeiros ensinamentos, o que mais lhe afligia sobre o que você queria que ele aprendesse logo de imediato? Você lembra disso? Em geral, a gente sempre tenta passar a questão ética, né? Responsabilidade para as crianças, porque quando elas aprendem desde cedo a ser responsáveis, elas geralmente levam isso para a vida inteira. Então a gente sempre tenta passar essa questão, principalmente a ética cristã, né? Só que normalmente, essa preocupação a gente vai ter quando a criança já tem um certo grau de compreensão. Mas, e aquela criancinha bem pequena mesmo? Qual é a primeira preocupação de ensinamento que a gente tem para ela? Eu vou dizer qual é o meu caso, você vai dizer se a gente ficou ou não. Falar. Eu queria que meu filho aprendesse a falar, mas é bem pequenininho assim. O pessoal diz, minha mãe diz assim, calma, vai falar, deixa agora que eu vou falar. Eu já queria que nascesse falando. Né? Já nascesse falando tudo. O meu era andar. Andar. Porque meu braço doía, eu queria que ela andasse logo. Eles andassem, porque eu comendo meu braço cansasse. Eu queria a hora que eles andassem. Muito bem. Ótimo. Falar e andar. Tem uma história engraçada de um casal que tiveram um filho, a criança pequenininha ainda. Aí todas as noites, quando eles iam assistir a novela, nos intervalos dos capítulos da novela, eles ficavam ali fazendo aquelas brincadeirinhas com a criança, para a criança já desenvolver a fala. Aí surgiu aquela história, ó, a primeira coisa que ele vai falar é papai. Aí a mãe duvida, ó, mamãe, papai, fala papai, não, o menino lá. Papai, mamãe, de repente o menino, clim, clim. A primeira coisa que o menino falou foi clim, clim. Já estou assistindo a novela. Bom, é porque a nossa preocupação, quando os nossos filhos são bem pequenos mesmo, é que eles andem e que eles falem. Essa tem que ser a preocupação da igreja como um todo. Andar, falar, crescer. É isso que a igreja precisa desejar para o novo convertido. Ele tem que aprender a andar, tem que ser treinado para andar com suas próprias pernas, porque se ele for ensinado, essas questões como as que já foram faladas aqui pelos irmãos, os desafios do jovem, por exemplo, dentro de um ambiente de sala de aula, quando ele já sabe andar, ele enfrenta isso. Quando ele já sabe falar, ele enfrenta isso. Quando ele já cresceu, ele enfrenta isso. Por isso que a minha eu tirei, porque ela não sabia. Mas ela está sendo treinada. Ela está treinada. Eu me lembro, eu acho que já compartilhei com os irmãos essa história.
no meu tempo de ensino médio, eu era altamente perseguido por um professor de história, ateu, até o tutano do urso. E ele me via lá com a minha bibliazinha, né? E eu ia para a escola com a minha Bíblia. E um dia, ele me viu com um livro chamado O Contrabandista de Deus, escrito pelo irmão André, missionário holandês, criador do Ministério Portas Abertas. Nesse livro, o irmão André contava como ele, milagrosamente, conseguia entrar em países dominados pelo comunismo, da antiga cortina de ferro, com um fusquinha abarrotado de bíblias, que eram proibidas por lei. Ele furava os bloqueios, as fiscalizações, e entrava nesses países e distribuía bíblias para os irmãos que cultuavam escondido a Deus, que era proibido ser lido. Então ele narrou essa história, esse livro, qualquer um de vocês pode adquirir, pesquisa na internet, O Contrabandista de Deus, escrito pelo irmão André. Foi um dos primeiros livros que eu li, ali com meus 17 anos mais ou menos. E aí, o professor viu esse livro sobre a minha carteira. Aí eu me lembro que ele passou uma atividade, e enquanto ele passou uma atividade, ele ia passando de carteira em carteira, olhando, né? E eu aqui fazendo a minha atividade, ele parou, olhou na minha carteira e viu o livro. Aí ele foi, pegou o livro, olhou assim, viu a sinopse do livro, leu ali. Aí colocou na minha carteira. Depois, quando ele recolheu os trabalhos, ele disse assim: olha, eu recebi na mesa do nosso colega um livro, título sugestivo, O Contrabandista de Deus. E eu vi na sinopse do livro contando a história de um homem que conseguiu entrar com um fusquinha cheio de bíblias em países onde era proibido pregar o evangelho. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Ele, o professor, para a turma virou e disse assim: deixa eu fazer uma pergunta para vocês. E na história, o fusquinha tinha 300 bíblias. E entrou com essas 300 bíblias. E entrou um monte de vezes em vários países. Pois bem, aí ele contou uma história. Qual é, irmã Marinete? Essa que a senhora que é professora, história de professor. Ele disse assim: se um dia você estiver caminhando numa floresta e de repente você se depara com uma onça furiosa, faminta, 7 dias que ela não almoça, e ela te olha, ela vê um galeto na frente dela, galeto de morronil, mais gostoso de alcance. Aí ela salta para dar o bote. Aí, irmão Pinheiro, de repente cai um coquinho certinho na cabeça da onça. A onça cai e morre. Aí ele perguntou: isso daí foi um milagre de Deus? Ou pode ter sido uma coincidência? Os irmãos conseguem entender aí a astúcia da pergunta? Ele está fazendo isso por conta do meu livro. Porque ele queria enfraquecer a ideia do livro de que aquelas Bíblias entraram por milagre de Deus. Ele quer dizer que tudo bem, é uma coisa extraordinária, é uma façanha. Como um Fusca carregado por 300 Bíblias passa numa alfândega, numa fiscalização de um exército, sem ser visto? Realmente é incrível. Mas ele está colocando. Mas pode ter sido uma coincidência. E aí ele contou essa história da onça, não sei de onde que ele tirou isso. E aí ele perguntou para mim: me diga você que é o dono do livro, foi milagre de Deus essa onça morrer, esse porco cair certinho na cabeça dela? Ou foi uma coincidência? Aí eu falei: agora. Eu pensei um pouco, respirei o espelho: olha, professor, na minha opinião, essa história que o senhor contou pode ter sido uma coincidência. Não tem necessariamente que ter sido um milagre. Mas eu quero pegar a sua história e me contar uma outra história. Imagine o senhor nessa mesma floresta e aparecem 300 onças. E as 300 onças pulam ao mesmo tempo para lhe devorar. E cai 300 cocos, e cada coco na cabeça de uma respectiva onça, e as 300 morrem. Isso foi coincidência? Ou com certeza foi milagre? Ele disse: você é muito esperto. Eu disse: mas como foi uma Bíblia? Foram 300.
igreja. Se passasse uma, poderia ter sido 14 mil. Mas uma fiscalização de um país comunista, um Fusca com 300 milhas, não passa a não ser pelo milagre de Deus. Amém? Nós temos que ensinar os nossos jovens a andar, a falar e a crescer. E assim eles vão ser capazes de resistir a toda essa pressão ideológica maligna que eles estão sendo submetidos nos dias de hoje. A principal tarefa da igreja com os nossos convertidos é equipá-los para que eles estejam preparados a andar com esse mundo poderoso que está lá fora. Amém, irmãos? Amém. Por isso que o Senhor Jesus disse que nós somos chamados para ensinar as pessoas a guardar tudo aquilo que Ele nos tem ordenado. E o último tópico, meus irmãos, dessa lição, fala sobre integrar os novos convertidos na comunidade da fé. A Bíblia nos ensina que nós somos membros do corpo de Cristo e que devemos nos encorajar mutuamente na fé. Ao integrar os novos convertidos numa comunidade de fé, nós estamos cumprindo esse mandamento bíblico. Devemos receber essas pessoas de braços abertos, oferecer-lhes suporte emocional e espiritual e encorajá-las a participar das atividades da igreja. Amém? Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vamos ler, versículos de 42 até 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos de 42 até 47. Quem comprar para ler. Perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração, cada alma vinha temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, seus bens, distribuindo o produto entre todos, na medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e sentimento de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Esse aí é o modelo de igreja que Deus deseja que todos nós sejamos. Amém. Qual a igreja certa? Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E é isso que todos nós juntos temos que procurar como referência para vivenciar no nosso dia a dia. Havia integração, meus irmãos, entre todo mundo na igreja. Então, o novo na fé, ele não sente aquilo que o irmão Gabriel falou, quando ele disse da percepção dos grupos, né? Dos grupos, ele não se sente uma personalidade diferenciada por conta do aspecto das pessoas. Isso, de fato, é uma problemática dentro de algumas igrejas. Primeiro porque tem gente que acha que a igreja é uma espécie de palco para desfile, né? Você sabia que tem gente que não vem num culto da igreja por causa de roupa, que acha que não tem uma roupa? Tem irmãos que faltam, por exemplo, um culto de confraternização no fim do ano, aquele grande culto que a gente tem que se alegrar louvando a Deus, por mais um ano que a gente concedeu, porque ele não tem uma roupa nova. Pô, a igreja do Senhor é o que então? Tá? É uma passarela? É isso? Estamos aqui num ambiente de exposição de alta costura para expormos os nossos visuais, ou como dizem os mais jovens, o nosso look. Então, meus irmãos, Atos dos Apóstolos nos ensina, está escrito, nosso irmão leu, aqueles irmãos tinham tudo em comum. Tudo em comum. Havia uma unificação. Ali não tinha panela. Paulo combateu isso. O lugar de panela era na cozinha, irmão, não é na igreja. Paulo combateu isso em Corinto. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Nós não podemos admitir que isso aconteça entre nós. Isso tem um fator terrível para impedir que as pessoas se integrem na igreja, se sintam absorvidas e possam participar do reino de Deus. É evidente que nós temos as nossas afinidades.
É lógico que nós temos os nossos amigos mais chegados. Jesus também tinha Pedro, Tiago e João. Olha na sua Bíblia, para onde Jesus ia, ele levava esses três. E dos três tinha um que era mais próximo, João. Que inclusive ele se referia a João como discípulo amado. Jesus tinha uma relação de amizade muito forte com João. Inclusive, dos 12, era o único que estava no pé da cruz. E por isso recebeu essa dádiva até. Então os irmãos compreendem que é normal haver as afinidades. Mas as afinidades não constituem grupos isolados que impedem a integração, que impedem a proximidade, que impedem as pessoas de se sentir bem e participantes do corpo. É lógico que nem todo mundo é braço, é lógico que nem todo mundo é mão, é lógico que nem todo mundo é cabeça, é lógico que nem todo mundo é perna, mas todo mundo faz parte do corpo. E, sabe, quando minha perna quer ir para um lugar, o meu braço não vai para o outro. Então, nós precisamos aprender a viver em unidade, apesar da diversidade. Apesar das afinidades que nós temos com alguns irmãos, temos que encontrar um caminho de pluralismo nas nossas relações. Conversar com todo mundo, expor gentileza, afinidade, carinho e afeto por todo mundo, mostrar preocupação por todo mundo, ainda que nós tenhamos aquelas pessoas mais próximas. Amém? Irmão Soares. Pastor, eu tenho um exemplo, né? Eu gostava muito de, no final do ano, fazer essa participação da igreja. Não vou dizer aqui nomes, né? Eu deixei de participar pelo motivo, né? Assim, essa comunhão no final do ano. Uma família tinha se convertido aqui na igreja, bem pobrinha. Aí eu fui na casa dela procurar porque ela não ia, porque não tinha nada para levar, né? E essa pessoa, eu disse para ela, não, se você não tem, você vai que a gente faz um banquete para todo mundo. Mas ela se sentiu, assim, vergonhada de não levar nada, porque realmente dentro da igreja do Senhor, ficou observando o que você traz, o que você não traz. Olha isso que o novo convertido. Se esse aqui é um exemplo de igreja, né? Se a palavra de Deus está dizendo aqui para nós, então, que exemplo nós estamos dando para o novo convertido? Entendeu? Esse de roubo que o senhor comentou, isso é realidade, isso acontece 100% dentro da igreja de final do ano. De não vir, porque não tem uma roupa, ou quando vem, é uma mais elegante que a outra. Entendeu? Então, qual é, assim, essa preocupação de uma igreja unida? Entendeu? Então, foi um momento que eu deixei um pouco, né? Porque a gente vê aqui isso é uma passarela de roupa para vacilar, eu brinco, cabelo, pintura, né? Eu não vou nem falar aqui que está do meu lado, né? Porque a gente é complicado, né? Mas aí, né? Mas é complicado, pastor, né? Eu tenho que rebater isso com ela, aqui com minha família, né? Eu vou do jeito que eu sou, simples, né? Não aparentemente como se eu fizer uma passarela de desfile, meu Abel. Agora, irmão Soares, por outro lado, vamos ter também o equilíbrio, né? De também não achar que a gente tem que vir para a igreja de qualquer jeito. Vamos também ter esse bom senso, né? Porque eu nunca fui encontrar com minha esposa quando a gente namorava de qualquer maneira. Eu tinha que usar as minhas armas. Como disse aqui o nosso irmão Augusto, né? A natureza não foi muito bondosa comigo, então eu tinha que apelar. Mas eu não lembro. Então o que acontece? Nós não costumamos ir de qualquer maneira para lugar nenhum, quanto mais na casa do Senhor. O que eu acho que é importante é que o nosso sentimento não seja esse. O sentimento envaidecido, o sentimento de, inclusive, isso se tornar um empecilho para nós estarmos na casa de Deus. Aí não tem uma roupa nova para ir para a casa do Senhor. Entende? Pastor, assim, já isso aqui a gente já está assim, que às vezes alguns irmãos dentro da igreja estão exemplificando que
E assim como o irmão Soares declarou que ele deixou a gente participar por esse motivo. Eu já vi, aconteceu aqui na igreja, recente, acho que está mais ou menos aí por um ano. Uma jovem, ela estava à frente, e após o término de uma música, ela deu uma ratadazinha na música, e ela, tipo assim, alguém sorriu e ela notou. Aí, tipo assim, isso aí foi o motivo dela ter se afastado da igreja. Já eu, assim, pelo menos eu concordo com o motivo, de ser realmente esse o motivo do jovem se afastar, porque de repente alguém sorriu de algo que aconteceu na frente, ou que seja de uma cadeira, ou até mesmo no culto de uma igreja. Porque é engraçado, as regalias são muito grandes, tem que ser tudo na reta, dentro de uma igreja em qualquer ponto, seja no momento de confraternização, seja no momento de louvor. Engraçado que o mundo foi citado nas várias escolas, acontecem vários acontecimentos, avacalhações, e eu não vejo essa pessoa se afastar, dizer, não, eu vou sair do mundo porque fulano de opinião, vou lá para dentro da igreja. Eu fico assim, uma coisa muito integrante. Tipo assim, para mim, muitas das vezes, às vezes a pessoa, quando ela acha que a igreja é muito criteriosa, com roupa, com aquilo outro, quando ela se afasta, para mim é algo assim de fraqueza da pessoa mesmo. Eu não concordo muito não, em questão de, o irmão saiu por causa de um sorriso, o irmão saiu porque ele não teve um prato para trazer e o outro não apontou. Para mim eu não concordo por isso que eu mencionei, que a gente tem que ter o bom senso. O bom senso, ou seja, a gente também não vai criar uma igreja para satisfazer todas as interesses, né, e todas as dificuldades que o ser humano tem em relação a isso. Então, por isso que nós falamos aqui que o discipulado, ele se propõe a ensinar a pessoa a andar, a falar e a caminhar, e a crescer. Porque você precisa aprender a lidar com essas situações sem que isso leve você a abdicar do Evangelho, a abdicar da casa de Deus, né? Eu concordo com o irmão Nanal, eu nunca vi ninguém dizendo assim, rapaz, você quer saber de uma coisa? Os caras estão aqui rindo da minha cara, aqui meus amigos aqui na rua, estão tudo rindo da minha cara, dizendo que meu nariz é grande, eu sou orelhudo, eu vou me converter. Nunca vi isso. Mas se alguém faz essa mesma brincadeira dentro da igreja, ele vai para mim. Então o problema está na pessoa também. Né? Então a gente observa um lado da questão, mas também não pode desconsiderar o outro lado da questão. A gente precisa ter equilíbrio na forma. A questão de pontuar mais, essa coisa de algumas pessoas dizerem que não vêm para a igreja porque não tem ninguém. Isso para mim é um absurdo. Tá? Irmã Alba, é uma coisa muito questão de ordem. É só essa questão da colocação do irmão Manal dessa jovem. Pastor, eu na verdade queria fazer uma pergunta para o senhor. Será que a igreja não errou com essa jovem a questão dos discipulados? Entendeu? Porque ela saiu simplesmente por uma questão de um livro. A igreja lá, ela não errou, será que ela acompanhou, ela acolheu, ela ensinou essa jovem? Porque se a gente for, se hoje eu for na igreja, eu sempre digo isso, eu fui muito bem discipulado. Porque eu gosto muito, a gente está na frente, quem está na frente, quem torce boca para a gente, torce, quem vira olho, vira, quem torce, quem diz que não gosta de quem passa por cheio da igreja, não fala. Aí que foi para isso, eu hoje eu vou na igreja, em primeiro lugar, porque eu falo, eu não me sinto Jesus. Eu fui muito bem acompanhada na época, com 13 anos de idade. E aí, nessa situação, eu não lembro, mas eu queria também fazer outra pergunta. Qual é o prazo que dá para um novo convertido para ele sair da circular? A gente está aqui aprendendo essa questão de ensinar. Porque assim, ele se converte, aí tem aquele discipulado. O pastor, ele vê aquele crescimento dele da ovelha, aí depois ela já passa para outra turma, porque quando eu me converti, eu primeiro passei por discipulado, depois eu passei para a turma de jovem. E isso eu não vejo mais na igreja. Hoje a gente vê todo mundo junto, conversa, que são assuntos, até questionei com são assuntos muito elevados, que a gente percebe que os irmãos ficam assim, não entendi, porque eles falam um circuncisão, e aí fica aquela voz, né? Eu acho que hoje na igreja a gente não tem mais convertido, eu acho.
frente para pegar, para se eu levar ela numa situação no hospital, no presídio. Para que você é muito sincero, porque eu não sei ser de outra forma. Comigo não tem prática. Eu sou o tipo do pastor que a pessoa se converte hoje, amanhã eu já estou botando ele para trabalhar na igreja. E assim, discipulado é integração, como aconteceu com a igreja de Atos dos Apóstolos. Essa igreja aqui era uma igreja que ela integrava as pessoas. Na integração, o processo do aprendizado ele acontece. Né? E ele acontece de forma até mais eficaz, porque ele acontece de forma prática. A gente cresceu na fé aprendendo que discipulado é teoria. Não, primeiro vamos colocar essa pessoa dentro de uma salinha. Ele sabe o que é isso? É herança do catolicismo, com aquela coisa do catecismo. Aí vamos criar o nosso catecismo dentro da igreja. Então essa pessoa vai passar aqui um período, aí depois ele vai para a crisma, depois vai fazer a primeira comunhão, aí a gente também foi criando essas escalas dentro da igreja. Sabe? Isso não necessariamente é producente dentro da casa do Senhor. Tá? Pelo fato de que as pessoas são diferentes. Não existe uma fórmula para se aplicar para todo mundo. Então existem pessoas, como eu falei há pouco aqui, que se desenvolvem muito rapidamente. Eu vi isso. Gente com 3 meses de crente, já pregando, já à frente dos trabalhos. E tem gente com 1 ano, 2 anos, que não consegue orar. Então, mesmo que você faça um processo discipulado tecnicamente estabelecido com essas pessoas, aparentemente elas têm uma certa dificuldade. E a Bíblia diz, nós temos que ser empáticos, compreensivos e pacientes. Mas esse processo ele se dá com a integração. Essa pessoa não pode ficar à parte. Certo? Não, porque não está preparada ainda não é capaz, não deixar, ela não pode participar, não. Ela vem, ela participa, quando ela tiver dúvida, a gente esclarece, ela questiona, a gente responde para ela, ela já adquiriu essa bagagem e ao mesmo tempo ela está trabalhando. Ela está sendo útil para o reino de Deus. Isso vai desenvolvê-la muito mais do que o fato dela estar sentada numa cadeira aprendendo alguma coisa correta. Essa que eu penso. Bom filho. Os ouvintes. Relacionado a essa questão de evangelismo, né? E discipulado, né? Você sabe que dentro da Igreja Batista agora tem um movimento de igreja multiplicadora. E esse movimento, ele traz, eu quero saber sua visão sobre isso. Ele traz dizendo que não existe um ponto de corte entre o evangelismo e o discipulado, né? E por isso que eles trazem uma ideia de evangelização discipuladora. Porque o mesmo evangelista é aquele que vai trazer o discipulado. Muitas vezes eles até tiram esse ministério de discipulado, né? Porque eles acreditam que essa missão ela não termina, né? E o discipulado ele permanece como você falou, né? Ele vai até ter um prazo máximo. A gente queria saber sua visão sobre isso. Pois é, eu tenho muitas concordâncias com a visão da igreja multiplicadora, mas discordo da imposição que este seja o método. Eu conheço lugares em que não daria certo a utilização desse. Eu já pastoreei igrejas em que não dá certo usar isso aí. Há outros lugares, pelo perfil sociológico da região, que funciona bem. Então, cabe ao ministro ter essa visão, ter essa percepção e aplicar e adaptar aquilo conforme a realidade. Quando isso surgiu, né, a igreja multiplicadora, eu fui muito criticado por aqueles que estavam à frente, porque eu fiz uma adaptação conforme a realidade da minha igreja. E eles entendiam, não, o senhor tem que seguir, tinha uma esteira, uma metodologia que você tem que seguir um passo a passo. Eu não vou aplicar nada disso aí aqui, porque aqui na nossa realidade a coisa é diferente. Alguns aspectos a gente pode aplicar, outros não. E eles achavam que não, você tinha que seguir ali religiosamente aquele passo a passo. Então, eu entendo que na casa de Deus não existe isso. A Bíblia diz que os servos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Isto aqui é um roteiro. Vocês acham que eu estou seguindo tudo que está escrito aqui? Eu vou deixar mais de 50% do que eu escrevi aqui para trás. Sabe por quê? Eu cheguei aqui e eu senti que eu tinha que abordar mais determinadas coisas. Eu senti que eu tinha que enfatizar mais determinadas coisas. Nós precisamos ter essa sensibilidade, esse discernimento espiritual. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Eu não posso chegar aqui com uma bula pronta. Olha, nós vamos fazer tal coisa que acabou. Não é assim. Então a igreja, ela reage e a gente percebe quais são as estratégias que têm melhor funcionamento. Pastor, lá no apóstolo Paulo, ele recomenda, faz uma recomendação a respeito do convertido. O tratamento que a gente tem que dar para o convertido. Alimentar ele com leite, né?
Esse leite que o apóstolo Paulo fala, é o discipulado, a respeito do que Tatiana falou, entendeu? E depois ele vai ter um alimento sólido. Bem, muito bem colocado. Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Eu estou falando aqui de discipulado, portanto eu não sou contra o discipulado, né? O ensinamento nem estaria aqui se ele não fizesse parte da minha visão sobre como ele deve ser aplicado. E é claro que o discipulado começa com leite. Se a gente compara um novo convertido com a criança, tá certo? Eu não vou dar feijoada com um menino recém-nascido. É evidente que não quero matar meu filho, né? Então, o novo convertido, ele vai precisar receber os elementos, os princípios fundamentais. Aliás, o nosso ministério de discipulado, que está sendo aqui formatado na liderança do irmão Bruno, já está recebendo essa orientação. Um roteiro de estudos bíblicos que são adequados para quem está chegando. O que eu coloquei aqui é que o novo convertido não pode ficar isolado. Ele tem que ser integrado. Sim. Só para concluir a pergunta, porque assim, eu tiro assim pela já bastante tempo dentro da igreja, e a igreja, eu vi como a igreja começou, né? E eu coloco aqui como exemplo que a igreja, quando ela teve esses discipulados, né? Quase 80% permaneceram. Até hoje, todos que tiveram esse discipulado estão na igreja. E aqueles que não tiveram discipulado foram embora, a maioria foram embora. Eu vou dar um exemplo aqui que o irmão aqui falou, o irmão Gabriel. Quando isso aqui é visível e o que acontece mesmo na igreja, um irmão que sai para servir o quartel, ele está aqui na igreja, desde pequenininho na igreja. Aí vai para o quartel, quase todos se perdem, poucos voltam de novo. Você entendeu? Porque o discipulado, eu acho que é fraco, entendeu? E lá a influência é maior. É como o irmão Marinete frisou agora, que nós temos que ser a base de tudo. Mas lá a gente vê que o negócio é tão terrível que acaba ele não voltando, vão e voltam. Conheço muitos pastores que esteve aqui, quando botou a farda, não serviu mais o Senhor. Porque era prioridade lá, esqueceram que eles foram bombardeados, entendeu? Lá no quartel, não voltaram, porque o discipulado não tiver o ensinamento do leite para poder receber o alimento sólido. Existe um fator, né, do aprendizado, e esse fator a gente concorda e prima por ele, e é isso que a gente pretende implantar com o Ministério, trabalho organizado discipular, mas existe o fator da decisão particular e pessoal de cada um também. Também existem pessoas que, mesmo passando pelo discipulado, quando elas chegam lá, elas tomam a decisão de seguir por uma outra rota. Deixa eu falar uma coisa para a gente finalizar. Então. Nós estamos falando todos a mesma coisa aqui, tá bom? Não vamos esquecer que o título do estudo é Acompanhamento e Discipulado. Amém? A igreja defende, crê e aplica discipulado. Não se vive de forma como o evangelho dentro da igreja do Senhor, sem discipulado. Sem discipulado, a pessoa vai continuar sendo quem ela sempre foi. Amém? Amém. Esse é um assunto. A gente vai longe, tá? Mas quero deixar bem claro para os irmãos. Discipulado tem que acontecer dentro da igreja do Senhor e nós trabalharemos com o discipulado na igreja. Amém? Agora, não esperem que um discipulado sob a minha supervisão signifique colocar uma pessoa dentro de uma sala e acabou. Primeiro, os discípulos de Jesus andavam com Jesus, faziam o que Jesus fazia. Eles aprenderam foi no campo. Esse foi o discipulado que Jesus utilizou. Agora, lembre-se que Jesus parava com eles, sentava com eles e ensinava, passava aqueles ensinamentos belíssimos. Então havia um ensinamento, mas esse ensinamento funcionava de maneira integral. Ele não era um isolamento. Não, primeiro eu vou colocá-los dentro de uma sala, eles vão fazer um curso, aí depois que eles fizerem esse curso, aí eu vou levar eles para a gente evangelizar, aí eu vou colocar eles para louvarem, aí eu vou levar eles para fazer. Não, Senhor, Jesus os ensinou trabalhando. No trabalho, eles foram discipulados. Amém? Essa é a metodologia bíblica de ser discipulado. Amém? Amém.